A paz do Senhor, meus amados irmãos, que nos ouvem nesta noite, neste dia abençoado que o Senhor nos proporcionou. Para mim, se constitui um motivo de grande alegria nós podermos estar mais uma vez com os irmãos, cultuando a Deus neste momento que o Senhor nos proporciona. Deixar a minha saudação ao irmão responsável por este culto evangelístico, este culto abençoado, que tem alcançado muitas almas, muitas vidas pela pregação do Evangelho, pelo louvor ao nosso querido Jeremias Iraçoque. Também a sua esposa, sua mãe digna esposa, a todos os irmãos que nesta noite irão nos ouvir, estarão nos ouvindo, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração esta semana, nós estávamos meditando, e ela caiu em meu coração e eu sinto graça, grato a Deus, sou grato a Deus por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. O texto que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 9. Para esses minutos que nós iremos meditar neste dia, livro do Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 9, que nos diz a palavra do Senhor desta forma: E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe perguntou: Onde estás? Em outra tradução, pode ser que ela esteja escrito desta forma: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Homem, onde tu estás? É uma das passagens riquíssimas da Bíblia Sagrada que nós podemos ver quando o homem agora ele declina no pecado, ele erra, ele desobedece à lei de Deus, os mandamentos que Deus tinha dado. A Bíblia vai nos falar que o Senhor plantou um jardim no Éden e proibiu a Adão ele pudesse comer de toda qualquer fruta, qualquer árvore, mas especificamente de uma ele não poderia tocar, nem mesmo comer daquela fruta. Todavia, agora ele coagido, ele agora iludido por os adversários, primeiramente a sua mulher errou, Eva erra, e agora também ele é persuadido também a errar, eles caem, erram, pecam, e agora cai no erro, no pecado. E nós sabemos que quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, automaticamente tudo que era natural, tudo que a gente tinha de bom, tudo que a gente tinha para estar perto da presença de Deus, automaticamente parece que a gente se sente distante. Por quê? Porque Deus ele não combina com o pecado. Deus ele não consegue ter comunhão com o pecado. E o pecado do ser humano nesse instante fez eles se afastarem de Deus, ter vergonha de Deus. A Bíblia nos diz que todos os dias, não era um dia, não era uma vez por semana, uma vez por mês, mas todos os dias, na viração do dia, o Senhor aparecia no jardim para conversar com Adão. Quero eu crer que Deus lhe perguntava como estava o jardim que ele colocou, como estavam os frutos, enfim, uma conversação do Criador para a criatura preocupado com o homem. Mas neste dia, especificamente neste dia, quando eles erram, quando eles falham contra Deus, a Bíblia vai nos dizer que eles tentam se esconder e cobrem o seu corpo, porque até então Adão e Eva eles andavam nus, andavam naturalmente pelo jardim, não tinham vergonha de si. Mas agora, quando eles erram, quando eles pecam, automaticamente eles começam a ter vergonha. E a Bíblia vai nos dizer então que o Senhor chega no jardim e começa a chamar por Adão. É claro, olhando na ótica humana, eles poderiam se esconder. Mas na ótica humana, na visão de Deus, ninguém consegue se esconder de Deus. E é claro que Deus também já sabia o que havia acontecido com Adão. Mas mesmo assim, o Senhor, a voz do Todo-Poderoso, ela ecoa pelo jardim e começa agora a chamar o homem. E a Bíblia vai nos dizer então, no verso de número 9 do capítulo 3 de Gênesis, que Deus começa agora a gritar: Homem, Adão, aonde tu estás? Porque Adão agora está escondido, tentando se esconder da presença de Deus. Mas aos olhos de Deus ninguém se esconde. É um jeito do ser humano, parece que muitas vezes quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, a gente tenta se esconder, a gente fica com medo, a consciência pesa, a luz, a sirene, aquela luzinha vermelha da nossa consciência, ela começa agora a piscar e se manifestar apontando que nós estamos errando e automaticamente quando a gente erra, a gente está se afastando do Criador.
O livro de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas, olhando biblicamente, o amor de Deus é tão grande que no Antigo Testamento Deus faz de tudo para resgatar o homem do pecado. Deus levanta profeta, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta homens e mulheres para que o povo venha se redimir e novamente ter uma comunhão com Ele. Isso não acontece. Deus investe na raça do ser humano. Chega a um ponto que Deus, quando cria, faz com que Noé ele levante, cria, exerça a função de fazer uma arca. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele se arrepende de ter feito o ser humano, mas mesmo assim Deus continuou apostando no ser humano. No Antigo Testamento Deus não consegue isso, mas no Novo Testamento, uma nova aliança, uma nova chance, algo que Deus tem de glorioso no céu, que é o seu amor. E a Bíblia vai nos dizer que João, capítulo 3 e 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E neste enviamento de Deus, a mesma voz que chamou Adão lá no jardim, ela continua ecoando pela eternidade e chega até os nossos dias de hoje. Deus ainda continua a chamar o homem, mesmo o homem estando no pecado, mesmo o homem estando no erro, mesmo o homem estando afastado de Deus, porque nós viemos agora, nós herdamos de Adão todo o pecado que Adão tinha, nós herdamos da vida de Adão e agora nós estamos também vivendo no erro. Então Deus continua chamando a vida do ser humano. Primeiramente, que Deus chama? Deus chama o homem para salvar. A voz poderosa de Deus continua entoando. A voz poderosa de Deus continua ecoando pela eternidade, chega até os nossos dias de hoje. Ou seja, Deus chama o homem para salvar. Primeira coisa, Deus chama o homem para salvar. Mateus capítulo 11, verso de número 28 vai nos dizer: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então veja que a voz poderosa de Deus, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos erros, mesmo com os nossos defeitos, a voz poderosa de Deus continua nos chamando. E este chamamento, o primeiro chamamento é para a salvação. Por quê? Porque Deus quer voltar a ter comunhão novamente com o ser humano. Então a salvação precisa chegar à nossa vida. A salvação ela não está implícita em placa. A salvação ela não está agregada a denominações. A salvação ela não está colocada dentro de uma caixinha, dentro de uma quatro paredes e podemos dizer, na minha igreja a salvação, na placa da minha igreja está a salvação. Não, quem salva é Jesus e ninguém mais. É somente pelo poderoso sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, pelo preço que foi pago lá na cruz do Calvário. E a Bíblia vai nos dizer que não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue carmesim, com puro sangue de Jesus, que nós viemos novamente a ter salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então a primeira coisa, o primeiro ato de Deus no céu, a voz de Deus ecoando para a vida do ser humano é um chamamento para a salvação. Deus chama o homem para salvar, para que ele se arrependa dos seus pecados e veja a salvação. O segundo chamamento de Deus, Deus chama o homem para usar. Ou seja, quando nós viemos para o Evangelho, Deus não quer que nós vivemos uma vida pacata. Deus não quer que nós vivemos uma vida somente uma vida de mornidão. Hoje vou no culto, amanhã não vou. Não. Deus quer o seu povo alegre.
Deus quer o seu povo disperso. Você que é dono de uma fábrica, você não quer ver, não que nós somos empregados, mas você não quer ver o seu empregado parado, desanimado, não. Você quer ver ele animado, você quer ver ele alegre, trabalhando para que o trabalho renda e a sua fábrica possa prosperar. O reino de Deus é a mesma coisa. Deus não nos chamou para viver uma vida pacata, Deus nos chamou para nós vivermos uma vida alegre e trabalhando para o seu reino. Por quê? Jesus, certa vez, ele vai dizer: o meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Ou seja, o reino de Deus tem serviço para todo mundo. Tem gente que não canta, mas prega. Tem gente que não prega, mas canta. Tem gente que não canta e nem prega, mas cuida das coisas de Deus. Troca uma lâmpada, varre a casa do Senhor, louva o nome do Senhor, cuida da porta, cuida dos carros. Deus te chamou para ser um vaso nas mãos dele e ser um vaso de valor, um vaso usado em que ele possa usar para a glória do seu santo nome. Quantas pessoas estão nas valadas, quantas pessoas estão no pecado, quantas pessoas estão no erro, seu vizinho, sua vizinha, na rua onde você mora. Será que você tem sido um vaso usado por Deus? Será que você tem se deixado ser usado por Deus? Então a voz de Deus continua ecoando pela eternidade. Primeiro, para salvar. Segundo, para usar. Deus quer te usar poderosamente neste tempo. Não é daqui de um tempo, não é esperar você ficar velho, não é esperar você terminar a sua faculdade, é agora. O tempo de Deus é hoje, é neste momento e você tem que se colocar nas mãos dele. O terceiro chamamento que Deus chama o ser humano é para honrar. Deus chama-nos para a salvação. Nós viemos para o evangelho. Somos transformados, somos lavados pelo seu sangue. Deus transforma nossas vidas, muda nossa vida, muda nossa sorte, faz de nós novas pessoas, leva-nos para dentro da igreja, faz de nós vasos de valores, nos usa no louvor, usa na pregação, dá dons para a sua igreja, dom de profecia, dom de revelação, muitas coisas que a Bíblia ela enumera, muitas bênçãos que Deus para nós, mas Deus não quer somente isso para nós, não. Ele chama para a salvação, ele nos usa, mas também ele quer que nós sejamos vasos de honra aqui na terra. Ou seja, tudo que nós investirmos no reino de Deus, automaticamente voltará para nós de bênçãos. Deus, ele tem a alegria de nos abençoar. Deus quer ver o seu povo abençoado. Deus quer ver o seu povo derramando bênção. Imagine você que tem um filho, você que tem uma filha. Você quer coisas más para o seu filho? Você quer coisas maus para os seus filhos? Não. Você quer que o seu filho vá bem. Você quer que o seu filho tenha uma ótima universidade. Você quer que o seu filho prospere financeiramente, espiritualmente, na vida conjugal, em todas as áreas você abençoa seu filho. E eu agora me lembro de Jesus. Certa vez, quando estava falando aos seus discípulos, dizendo: olha, vocês sendo maus, foi Jesus que nos chamou de maus. Vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, ou boas dádivas, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Você acha que Deus tem prazer em te ver numa vida de pobreza? Você acha que Deus tem prazer de te ver numa vida de miséria? Você acha que Deus tem prazer em te ver mendigando? Eu não estou, irmãos, de forma alguma criticando aos irmãos mais humildes, não, porque eu também sou humilde. Eu não estou de forma alguma criticando aquele que não tem muito, mas o que eu estou lhe dizendo é que Deus tem o melhor desta terra para te dar. É que Deus tem o melhor da farinha para colocar nas suas mãos, tem o melhor do azeite para colocar na sua mesa, tem as mais ricas bênçãos para Ele colocar sobre a sua vida. Quem sabe eu prego para alguém nesta noite que está necessitado, que está preocupado, que está desesperado por uma bênção. Tenha certeza que Deus te chamou nesta terra para ser honrado também. Meus irmãos, fiquem com estes poucos minutos pela palavra que vai nos ensinar que Deus nos chama para salvar, que Deus nos chama para ser usado, mas que Deus também nos chama para ser honrados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus possa te alcançar com salvação, que Deus possa te alcançar para ser usado nas mãos dele e que eu possa te honrar em todas as áreas da sua vida. Meu abraço, meu carinho, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.